Ok, é o seguinte, existe uma força na psicologia, na realidade isso é uma força da física clássica, chamada enantiodromia. A enantiodromia é a força em direção oposta que um objeto apresenta ao ser movido. Então, assim, basicamente vamos dizer assim que é ação e reação, tá ligado? A ação e reação, ela é para todos os propósitos a enantiodromia. Pelo menos isso foi o que eu entendi quando estava estudando a física para entender de onde vem o termo. O Carl Jung, ele pegou e sequestrou esse termo para psicologia e ele usou da seguinte forma: toda coisa que você tenta ser cria uma penumbra de coisa que você tenta não ser. Então você, sei lá, tenta ser a pessoa absolutamente forte e invencível, tá ligado? Sem falhas e absurdamente independente. Perceba que todas essas coisas são mais ou menos correlacionadas com a masculinidade, tá ligado? E se você estender mais um pouco, você vai cair nessa noia de racionalidade e inafetabilidade e assim por diante. Beleza. Isso é, acredito eu, o que a maior parte dos homens buscam. Isso é o que eu busco, tá ligado? Ser absolutamente independente, não precisar ter nada de ninguém, tá ligado? E nunca ser vulnerável de forma alguma. Essa Esse é o meu objetivo. É isso que eu tento ser e me tornar, tá ligado? Só que isso gera uma penumbra. Isso gera enantiodromia. E a enantiodromia é uma força psicológica de compensação. Então tudo aquilo que eu tento ser, eu acabo, de uma certa forma, eh, criando situações e me atraindo por coisas que revelam como eu não sou aquilo, tá ligado? Isso aí é assim, é é é exatamente a forma como você se depara com a sua ânima. Se você quer ser absolutamente inafetável, absolutamente independente, absolutamente forte, tá ligado? Você provavelmente, vai acontecer, não só uma vez, mais de uma vez, de você atrair uma mulher borderline, uma mulher instável, uma mulher, eh, vulnerável, tá ligado? Uma mulher dependente, tá ligado? Eu não tô falando de nenhuma mulher específica, tá? Tô falando que, tipo assim, vamos dizer assim, atração mútua entre as partes. Eu acredito, e eu observei nesse padrão de, eh, comumente acontece entre ex minhas e mulheres que disseram que se interessam por mim, tá ligado? Disseram de maneira explícita, não é coisa da minha cabeça, que elas são pessoas dependentes, elas são pessoas vulneráveis e elas são pessoas fracas, elas são e assim por diante, tá ligado? E, cara, muitas vezes aconteceu, não só muitas vezes aconteceu, como muitos dos meus relacionamentos surgiram assim, mas hoje em dia eu tô evitando me relacionar com mulheres, eh, até eu entender a resposta de algumas coisas que aconteceram, até eu colocar minha cabeça no lugar e vocês já sabem, vocês mais ou menos já sabem. Mas enfim, essa enantiodromia, ela me faz fazer o seguinte: eu sou uma pessoa absolutamente forte, absolutamente independente, não sei o que lá. Então, isso vai tão longe que isso chega no arquétipo do herói, que você não consegue ver o seu próprio limite. Você não acha que você tem um limite, tá ligado? Isso é o arquétipo do herói. O herói, ele realiza, ele é foda, ele faz tudo. As pessoas olham e acham que ele é invencível, mas ele não é. E esse, assim, vamos dizer que, por propósitos que nem adianta eu explicar muito agora, o herói é o fim da humanidade, da homendade imatura, certo?
Isso é um fato. Tome isso como um fato e não vamos discutir sobre isso agora. Quando você está tentando irromper da masculinidade imatura para a masculinidade madura, o que vai acontecer é o seguinte. Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte. O arquétipo do herói vai ser que vai, tipo assim, vamos dizer assim, te possuir, tá ligado? Porque, porra, é muito gostoso o arquétipo do herói, tá ligado? E assim, não é por menos que você vê um monte de homem na internet meio que na ideia do arquétipo do herói, tá ligado? Tem um motivo pra isso. Não é de graça e do nada, tá ligado? E assim, eh, você acha que você não tem limites, e de fato, você se comporta como se você não tivesse limites, e de fato, você se coloca em situações achando que você não tem limites, que vão denunciar os seus limites. Elas vão te ensinar os seus limites. E o que ensina pro homem que acha que é emocionalmente invulnerável, que acha que é inafetável, que acha que é, tá ligado, uma pessoa com capacidade infinita, é exatamente uma mulher vulnerável, uma mulher dependente. E aí você percebe que você não consegue fazer a vida funcionar com uma mulher assim, tá ligado? Isso mostra a sua limitação. E vai mostrar quantas vezes acontecer de novo e de novo e de novo, até que você aprenda a sua lição. E literalmente falando, você tem limites, você não é o arquétipo do herói, tá ligado? Na verdade, o arquétipo do herói, ele exatamente é sobre você ser imaturo. Então assim, eh, aquilo que você se atrai, e muito provavelmente, reciprocamente, tá ligado? Eh, claro que não é todos os casos, não é assim que a atração funciona, mas vamos colocar que em muitos casos de pessoas imaturas e em muitos casos que você vê por aí, são assim, coisas que vão te colocar numa situação que vão denunciar aquilo que tá errado, tá ligado? Aquilo que você não entendeu muito bem, tá ligado? Eu não tô falando que isso é uma ilusão do universo nem nada, eu só tô te falando o seguinte, que se você se acha absolutamente invencível, a enantiodromia vai fazer você se relacionar com uma mulher que é muito mais do que vencível, tá ligado? Tipo, muito fácil vencer ela, tá ligado? E você vai ter que carregar ela nas suas costas. E assim, cara, não vai funcionar, tá ligado? E aí, quando não funcionar, você tem 2 opções. Ou você entende o porquê que não funcionou, porque você tem limites, ou você permanece no mesmo ciclo, fazendo a mesma coisa de novo e de novo, até você entender. Então é ou opção um ou é opção 2 até você voltar e falar: "Ok, opção 1". Literalmente. Ou seja, assim, é assim, tá, eu imagino, da mesma forma, que mulheres que sejam vulneráveis e dependentes e a facilmente afetáveis, elas têm uma admiração e uma coisa estranha por homens que são o reverso, que são igualmente imaturos no polo reverso, tá ligado? Porque isso é o suprassumo da masculinidade matura. É literalmente falando, o heroísmo. O arquétipo do herói, que é aquilo com a capacidade infinita, que não tem limites, que não tem limites. E é isso aí, cara, tá ligado? Até que uma situação da vida destrói a alma do cara, porque mostra que ele tem limites. E aí você tem que engolir o ego, tá ligado? Engole essa porra aí. Aí você aprende a ser humilde. Aí você passa da maturidade do adolescente mental pra maturidade de um adulto, psicologicamente falando. Só que a coisa que importa é que é o seguinte, existe uma enantiodromia dos 2 lados. Se, a causa do problema for uma imaturidade psicológica, vai haver uma enantiodromia
que vai atrair os 2 lados, no caso dos 2 lados terem o mesmo problema, terem a mesma raiz, a imaturidade psicológica, tá ligado? E, assim, eu acho que, bem como a imaturidade psicológica do homem é achar que não tem limites, a imaturidade psicológica é achar que tem limites demais. A imaturidade psicológica feminina é achar que tem limites demais, que ela não consegue fazer nada, que ela tá completamente powerless, tipo, eu sou uma princesa que precisa ser salva, tá ligado? E se coloca nessa posição, seja consciente ou seja inconscientemente, seja romantizando, seja não romantizando. A questão é que a imaturidade feminina, ela exige um herói. E a imaturidade masculina, ela exige a princesa que precisa ser salva, tá ligado? Então isso gera esses relacionamentos que vão se tornar um caos desgraçado eventualmente, porque um dos 2 ou os 2 são imaturos, tá ligado? E normalmente vai ser o caso de ser os 2. E essa lição, conforme vai passando o tempo, conforme você vai ficando cada vez mais velho e mantendo a imaturidade, ela vai se tornar uma lição cada vez mais dolorosa para você aprender. Porque quanto mais velho você se tornar, mais velho você vai pegar a mulherzinha que tem problema na cabeça, que tem imaturidade psicológica, e essa imaturidade psicológica dela, que tá assim, uma mulher com 19 anos que é imatura, ela é tranquila, assim, mais ou menos, tá ligado? Uma mulher que tem 30 anos e é imatura, ela é brutal. Ela vai abusar de você psicologicamente. Porque ela é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela é uma pessoa extremamente filha da puta. E ela precisou ser. Porque pra ela chegar nessa idade, sendo imatura, ela precisou desenvolver muitas formas de proteger a imaturidade dela. Tá ligado? Muitas formas. Agora, uma pessoa que é imatura por conta da idade, que ela tem tipo, sei lá, 17 anos, tem 22 anos, ela é imatura por conta da idade, tá ligado? E vamos colocar assim, né? Pra mim faz completo sentido colocar dessa forma. Por que que é o arquétipo do herói e a pessoa absolutamente fraca e absolutamente vulnerável, e por que essas coisas existem e por que existe uma etapa acima. A explicação disso vai fazer você entender a natureza de processos arquetípicos, a natureza de alguns processos psicológicos de amadurecimento. Eu acho, na minha opinião, toda forma de amadurecimento, toda forma de superação, toda forma de evolução, ela não é nada mais do que o encontro que você vai se deparar com o fato de que as suas categorias para explicar a realidade são insuficientes. O que isso significa é o seguinte: ser homem significa que você vai aguentar calado e não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma categorização. Isso é o conceito do herói. Se você segue esse caminho da masculinidade imatura, você vai se relacionar com uma mulher imatura, que é uma mulher frágil, xixelenta, reclamona, enchedor de saco, facilmente derrotada, fraca e assim por diante. E você vai viver uma vida de inferno. Você não tem por que fazer isso, mas você vai fazer isso. Se você segue dentro das suas categorias, que são categorias que são inválidas, uma hora ou outra seu corpo vai colapsar, porque ele não foi feito para aguentar isso, tá ligado? E isso vai acontecer. Acontece uma hora ou outra, não tem o que fazer. Você não, ninguém é o herói, tá ligado? Agora, dito isso, quando você embate esses 2 conceitos, o conceito da masculinidade imatura e o conceito da feminilidade imatura, você percebe que os 2 têm uma falha estrutural que os tornam insustentáveis. E a insustentabilidade desses conceitos, como tentativa de explicar o que é o homem e o que é a mulher,
denuncia o fato de que essa explicação está errada. E quando você percebe que a explicação está errada, você instantaneamente vai fazer o seguinte: espera aí, se a categoria A e a categoria B são insuficientes para explicar a realidade, então a gente precisa criar a categoria C. Perfeitamente. É exatamente isso que acontece. Quando você passa por um processo de maturização do seu da sua mente, você vai ir de 2 categorias para 3. Esse movimento é um movimento de se aproximar da perfeição. O 3 é o número do não sei o quê, do inconsciente. O cara já explicou todas essas porra aí. Nem adianta entrar em muito detalhe. E tem gente até que acha que é meio viagem. E ok, eu entendo você achar que é viagem, mas segundo o que eu percebo, não é viagem. Faz total sentido. Mas dito isso, a gente pode até dizer que é um processo dialético. E isso aí que eu expliquei em resumo, é um processo dialético. É um processo que você percebe que as suas categorias são insuficientes, e aí você vai ter que criar uma terceira categoria que abarca mais casos. O problema disso é o seguinte: quando você tem a masculinidade e a feminilidade matura, você cria a masculinidade madura, sobra uma coisa: a feminilidade madura. Então, quando você cria o conceito da masculinidade madura, por contraste, a feminilidade madura também é criada. Entendeu? Mas, assim, esquece esse monte de detalhe agora, porque essa parte já tá um pouquinho mais pra frente no que eu acho que tá acontecendo. E o que importa é o seguinte: é você perceber que o homem precisa falhar, é você perceber que o homem precisa ser vulnerável, é você perceber que o homem precisa ser dependente e assim por diante. Esse processo de entender isso que eu tô falando agora é exatamente o processo com o qual é a conclusão que você chega que quebra o herói, que é nada mais, nada menos do que a humildade, literalmente falando. No caso do homem, é a humildade. No caso da mulher pode ser outra coisa. Não sei, não pensei sobre isso, não estudei sobre isso. Então assim, eh, quando você depara esses 2 conceitos, um terceiro conceito quase que automaticamente, intuitivamente surge quando você tenta resolver a insustentabilidade dos 2 únicos conceitos como tais, tá ligado? Então ele emerge como que uma resposta de maneira automática. Se é insustentável um relacionamento entre um homem imaturo e uma mulher imatura, a resposta é um homem maduro. Claro que isso que eu falando assim parece até óbvio e ridículo, mas tome aqui o termo homem imaturo e homem maduro com uma coisa muito mais específica do que só um termo generalista, que é o que eu tô descrevendo aqui. O homem imaturo acha que não tem limites, acha que vai salvar todo mundo, que não sei o que, não sei o que lá. E o homem maduro, ele percebe que ele tem limites, que ele não pode salvar todo mundo, porque ele nem deveria, tá ligado? E essa resposta aí é a resposta do complexo do Salvador, que é uma coisa que surge quando você tá tentando pular da masculinidade imatura pra masculinidade madura, e aí você fica empacado no estágio do herói, que é a última parte do homem, imaturo, tá ligado?